Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo dedicado à análise da teoria da argumentação jurídica no pensamento de Técio Sampaio. É o terceiro e último vídeo. Esse vídeo, assim como os dois anteriores, se referem àquele texto que eu disponibilizei para vocês, que corresponde a um capítulo do livro Introdução ao Estudo do Direito, do autor do Técio Sampaio. Esse capítulo ele está, como eu mencionei nos outros vídeos, separado em aproximadamente três principais tópicos. O primeiro tópico foi analisado no primeiro vídeo, que diz respeito à teoria dogmática da decisão jurídica. O segundo tópico foi examinado no segundo vídeo, que se refere à teoria dogmática da aplicação do direito. E o terceiro tópico, que é propriamente a teoria da argumentação jurídica, nós examinaremos agora nesse vídeo. Os dois tópicos anteriores, embora eles não fizessem referência direta à argumentação, mas foram etapas necessárias para que nós pudéssemos ter um entendimento mais adequado do posicionamento de Técio Sampaio sobre a argumentação. Vários conceitos serão, portanto, relembrados aqui, como, por exemplo, as formas que o saber dogmático tem de controlar a decisão jurídica. Técio Sampaio entende que esse controle dogmático da decisão jurídica pode ocorrer através de um aspecto interno, possui um aspecto interno e um aspecto externo. O aspecto interno diz respeito à teoria da aplicação do direito. Eu controlo a decisão jurídica através da técnica de aplicar o direito. Já o aspecto externo se refere à teoria da argumentação jurídica. Eu controlo a decisão jurídica através da teoria dogmática da argumentação, através da análise dos argumentos que nos levam a uma determinada decisão jurídica. Lembremos também que para Técio a decisão jurídica, enquanto processo de conhecimento, processo de aprendizagem, pressupõe necessariamente um contexto de comunicação, que envolve mais de uma pessoa. Eu mencionei, inclusive, que esse fato pode situar Técio Sampaio já como um autor que aceita a ideia de reviravolta linguístico-pragmática. Portanto, Técio Sampaio pressupõe que existe alguém emitindo uma mensagem, alguém recebendo uma mensagem e uma mensagem sendo remetida e recebida, num contexto linguístico de comunicação. E nesse contexto, uma decisão é considerada racional quando ela é fundamentada através de argumentos. A decisão jurídica é uma decisão racional porque ela depende de argumentos, porque ela é fundamentada. E a teoria da argumentação se preocupa justamente com esses argumentos, num contexto de tensão constante entre argumentos e contra-argumentos que nos levam até uma determinada decisão. Nesse capítulo, nesse vídeo, a análise da teoria da argumentação jurídica de Técio Sampaio está dividida em alguns tópicos. O primeiro tópico se refere à diferença entre demonstração e argumentação. Técio Sampaio entende que, na antiguidade, a ideia de demonstração e de argumentação não eram separadas. O argumentar era uma forma de demonstrar algo. Mas ele fala que, atualmente, a especialização do conhecimento associa mais a ideia de demonstração para a teoria das provas. Nós temos aí as provas no processo civil, que a doutrina estuda, que tem disposições no Código de Processo Civil. Nós temos a prova no processo penal, que a doutrina penalista estuda, com as disposições do Código de Processo Penal. A argumentação atualmente, esse basicamente é o entendimento que Técio Sampaio aceita e adota, a argumentação é um modo de raciocinar. A argumentação jurídica é um modo de raciocínio jurídico que utiliza determinadas regras técnicas para a persuasão. Essa é a diferença básica entre demonstração e argumentação. A demonstração faria referência à ideia de teoria das provas, no sentido que nós conhecemos e estudamos no processo civil, processo penal. Já a argumentação é uma forma de raciocinar jurídico que almeja a persuasão.
Nós podemos falar que a argumentação ela serve de meio para provar um determinado ponto de vista de forma diferente da demonstração na teoria das provas. Porque a teoria das provas, a ideia de demonstração, faz referência mais à questão da comprovação de um fato, de uma evidência. Já na argumentação, a demonstração, entre aspas, de um fato ocorre através da utilização de determinados argumentos. O segundo tópico analisado por Técio Sampaio na parte da teoria da argumentação faz referência à argumentação e à tópica. Nesse tópico, Técio Sampaio faz menção expressa a um determinado jurista. Eu não aprofundarei muito o pensamento desse jurista aqui, porque nós teremos uma aula específica para analisá-lo, que é o Theodor Fierweg. Theodor Fierweg, na sua obra Tópica e Jurisprudência, desenvolveu a ideia de tópica no âmbito do direito. E é a essa ideia que Técio Sampaio faz referência. Mas o que seria essa tópica? A tópica é basicamente uma forma de raciocinar que dá atenção ao problema. Nós podemos diferenciar dois tipos de pensamento. Um pensamento que leva em consideração o sistema, que é um pensamento sistemático, e um pensamento que leva em consideração um problema, seria o pensamento problemático, que é adotado pela tópica. No caso do sistema, a ideia de sistema diz respeito às conexões entre princípios. O pensamento sistemático dá atenção a uma totalidade. Os problemas são pensados dentro desse sistema. Quando os problemas não se encaixam dentro desse sistema, eles são rejeitados ou simplesmente considerados falsos problemas. Como exemplo, pensemos na situação em que um determinado teórico de direito administrativo deseja desenvolver uma teoria do direito administrativo. E ele começa a desenvolver essa teoria a partir dos princípios. Ele inicia a análise dos princípios da legalidade, do princípio da impessoalidade, do interesse público, sistematiza esses princípios, aponta diferenças e semelhanças, dá exemplos concretos e, a partir desses princípios, passa a desenvolver os outros institutos de direito administrativo, questão do ato administrativo, do contrato administrativo, e, com base nesse sistema de princípios, começa a tentar resolver casos concretos que dizem respeito ao direito administrativo. Esse seria um exemplo de um pensamento sistemático. Já o pensamento problemático concentra a atenção, concentra os esforços na análise do problema. É claro que ele não desconsidera a existência de um sistema, apenas não é o objeto principal de análise. O problema nesse contexto seria uma questão que aparentemente possui mais de uma solução e é importante o suficiente para exigir uma decisão, uma resolução. O pensamento tópico, que é o pensamento voltado para o problema, procura identificar, analisar, resolver casos concretos. E nessa resolução, identificar os pontos de partida, ou topoi, que as pessoas utilizam para desenvolver as respectivas argumentações. Como exemplo, pensemos na situação em que duas pessoas estão discutindo se é compatível a existência da jurisdição constitucional, ou seja, o poder atribuído ao judiciário de controlar a constitucionalidade de atos jurídicos, com a ideia de democracia. Será que é possível compatibilizar a jurisdição constitucional com democracia? Ambas as pessoas que estão discutindo esse problema partem do pressuposto de que a democracia é poder do povo. Observe, a ideia de que democracia é o poder do povo é um ponto de partida, a partir do qual essas partes desenvolvem as respectivas argumentações. Imaginemos um outro caso. Pensemos na situação em que duas ou mais pessoas estão discutindo uma conduta de um ministro do Supremo, para saber se ela foi ou não ética. O ministro do Supremo deu entrevistas na televisão, grande mídia, falando sobre um caso que ele estava prestes a julgar, e me antecipando um pouco o julgamento dele. A questão é, será que o comportamento desse juiz do Supremo está de acordo com o princípio da impessoalidade?
Observem que a ideia de impessoalidade, nesse caso, é um lugar comum, é um ponto de partida do qual as partes partem para desenvolver os respectivos raciocínios, as respectivas argumentações. E a tópica possui a peculiaridade de dizer que, de aceitar esses pontos de partida, mas também a possibilidade de esses pontos de partida se tornarem controvertidos. Então nós podemos, a partir de uma discussão sobre teoria da democracia, começar a discutir se realmente democracia significa o poder do povo, ou então o que é mesmo o conceito de impessoalidade no debate sobre o comportamento de um ministro do Supremo. Os pontos de partida, portanto, não são inquestionáveis. Eles fixam, como o próprio nome, como a própria a expressão sugere, um início para a argumentação, mas eles podem ser colocados em questionamento. O terceiro tópico examinado por Técio Sampaio na parte da teoria da argumentação jurídica diz respeito às etapas do procedimento dogmático da argumentação. Para Técio Sampaio, o procedimento dogmático da argumentação pode ser dividido em aproximadamente 4 etapas. Eu estou utilizando a palavra etapas, mas eu acredito que, pelo menos para a terceira e a quarta etapa, nós não temos necessariamente etapas, e sim alternativas. Mas eu acredito que essa crítica ficará mais clara quando nós analisarmos cada uma das etapas. A primeira etapa é aquela destinada à análise da existência de um conflito e da caracterização desse conflito como jurídico. A primeira etapa destina-se, portanto, ao exame da existência de um conflito e do caráter jurídico desse conflito. Então, as partes que começaram a discussão passam a analisar determinado problema para saber se ali existe um conflito e se esse conflito é jurídico. Isso não precisa ocorrer especificamente no âmbito do processo judicial. Nós podemos pensar nessa hipótese numa sala de aula, em que professor e alunos começam a debater uma questão para saber se existe ali um problema, se existe ali um conflito de alternativas, de interesses, e saber se esse problema ele é um problema jurídico ou não. Imaginemos a situação dos debates em sala de aula sobre a proibição ou não da interrupção da gravidez nos 3 primeiros meses de gestação. Nós começamos tentando saber se ali existe um conflito, se nós realmente divergimos sobre aquele ponto, se existe uma divergência, quais são essas alternativas, quais são as alternativas possíveis, e se esse problema é ou não jurídico, ou seja, se existem normas jurídicas que disciplinam esse tipo de situação. Tudo isso seria a fase inicial do procedimento dogmático de argumentação. A segunda fase, que ele denomina de conjectural, é destinada à articulação de um fato e à ligação desse fato a um autor. Pensemos na situação em que um Ministério Público, na denúncia, afirma a existência de um fato típico e imputa esse fato típico a uma determinada pessoa, a um determinado sujeito ativo do delito. O indivíduo A, por exemplo, praticou o crime de sonegação fiscal. Nesse caso, nós temos aí a segunda etapa, a articulação de um fato e a ligação desse fato a um autor. Eu dei o exemplo do direito penal para ficar um pouco mais claro, mas isso pode ocorrer em qualquer outra área do direito. Imaginemos a situação de responsabilidade civil em que eu narro um fato e imputo esse fato a uma determinada pessoa. O indivíduo A bateu o carro dele no indivíduo B, descumprindo as regras de trânsito. Isso pode ser utilizado, portanto, para as mais diversas áreas do pensamento jurídico. Depois de uma parte articular um fato e um autor, a outra parte pode se defender de maneiras diferentes. E é nesse ponto que, para mim, Técio Sampaio ele começa a analisar 2 possibilidades que decorrem do comportamento da outra parte. Não necessariamente etapas, porque a quarta etapa, que ele chama de quarta etapa, pode não necessariamente vir depois da terceira. Ou seja, depois dessa segunda etapa, em que é articulado um fato e uma autoria,
nós podemos ir tanto para o que ele chama de terceira etapa, quanto para o que ele chama de quarta etapa. Nessa terceira etapa, a discussão gira em torno da ligação entre fato e norma jurídica. As partes podem discutir, portanto, se a ligação feita por uma delas está correta. Imaginemos o debate a respeito de um determinado caso penal em que o Ministério Público narra um fato e imputa a autoria a um determinado sujeito e classifica como crime de roubo. Mas a defesa afirma que reconhece aquele fato, mas afirma que, na verdade, aquilo não é roubo, aquilo é furto. Então, existe, portanto, uma divergência sobre a definição jurídica de um determinado fato. É nessa etapa que estão situadas as principais discussões sobre a interpretação da lei, a busca pela vontade da lei ou a vontade do legislador, os debates sobre o sentido de palavras e expressões nos textos normativos. Mas a quarta etapa é muito próxima dessa terceira etapa e se refere não especificamente à relação fato-norma jurídica, mas gira em torno mais da própria norma jurídica. Porque nós podemos discutir a validade da norma. Imaginemos que uma parte alega um fato e indica uma norma jurídica, mas a outra parte afirma que essa norma jurídica é inválida, por diversos motivos, porque foi revogada por uma norma posterior, porque num sistema hierárquico essa norma é incompatível com uma norma superior da Constituição ou com um princípio constitucional. Esse seria basicamente nesse quarto momento. Esse quarto momento também existe uma outra possibilidade. Nessa quarta etapa, ao invés da discussão girar em torno sobre questões de validade da norma, eu posso trazer outro fato, uma das partes pode trazer outro fato para a discussão, com o objetivo de mudar a classificação jurídica. Imaginemos que uma parte, no caso o Ministério Público, acusa o indivíduo de homicídio. A defesa, então, traz um novo fato que altera a classificação jurídica. E esse novo fato, por exemplo, caracteriza a situação como legítima defesa e não mais como homicídio. Por isso, trazer um novo fato pode interferir no tipo de norma jurídica a ser aplicada ao caso. Essa seria basicamente a quarta etapa. Nessa quarta etapa fica clara a possibilidade do conhecimento dogmático questionar as próprias premissas. Porque observem, a lei é claramente um ponto de partida na argumentação jurídica. Mas eu posso questionar a legitimidade dessa lei, a constitucionalidade dessa lei, e tudo isso faz parte dessa quarta etapa da argumentação jurídica, em que eu direciono a minha atenção para o aspecto da norma jurídica. Depois desse terceiro ponto de procedimento dogmático da argumentação, nós chegamos no último tópico que eu gostaria de analisar com vocês, que é o exame de argumentos jurídicos específicos. Aqui existe uma diferença entre argumentação e argumento. A argumentação seria propriamente uma forma de raciocinar. É o raciocínio jurídico, como mencionei anteriormente. E o argumento seria basicamente a prova formal. Mas a prova seria aqui formal no sentido da lógica retórica, ou seja, no sentido de um procedimento que eu utilizo para demonstrar um determinado argumento, para eu comprovar um determinado argumento. Não seria, portanto, uma prova formal no sentido da demonstração, da teoria das provas, nem no sentido da lógica formal. O primeiro argumento analisado por Tércio Sampaio, eu não analisarei todos, apenas alguns que eu considero mais importantes, é o argumento ab absurdo. Nesse argumento, eu utilizo uma proposição jurídica e identifico a consequência dessa proposição com o objetivo de ressaltar que a consequência ela é inconcebível, geralmente por geralmente por induzir, geralmente por nos levar a uma situação de extrema injustiça. Eu acredito que eu mencionei esse caso em sala de aula, mas lembremos daquela situação em que existe uma praça pública com uma placa dizendo é proibida a entrada de veículos automotores.
Certamente poucas pessoas, eu acredito, não concordariam que essa placa proíbe a entrada de carros. O carro não pode passar dentro da praça porque ele é um veículo automotor. Porém, se eu utilizar a ideia de interpretação literal, automaticamente eu excluo a possibilidade de uma ambulância entrar na praça para salvar uma pessoa que está passando mal. Seria, portanto, inconcebível. Essa consequência, a interpretação literal dessa norma jurídica, geraria uma situação inconcebível. Esse é o argumento ab absurdo. Eu destaco um determinado ponto de vista, uma determinada proposição e a consequência para ressaltar que aquela consequência não é desejável pelo seu caráter de injustiça. Outro argumento analisado por Técio Sampaio é o argumento de autoridade. No argumento de autoridade, um determinado argumento recebe grande importância em virtude do prestígio da pessoa ou do grupo de pessoas que emitiram, que utilizaram esse argumento. Pensemos na situação em que uma pessoa diz que um comportamento é ou não proibido do ponto de vista moral porque está previsto na Bíblia, ou porque o pastor sustentou essa posição, ou porque um artista que essa pessoa gosta muito adota esse posicionamento. Esses são exemplos claros de argumento de autoridade. O argumento possui força persuasiva por causa da pessoa ou do grupo de pessoas que adotam esse argumento. A ciência e a filosofia, destaca Técio Sampaio, geralmente são um pouco aversas a essa ideia de argumento de autoridade. Mas isso pode gerar uma situação paradoxal, porque na visão de Técio Sampaio, a própria objetividade da ciência já é um argumento de autoridade. Imaginemos os exemplos que nós temos abundantes no nosso dia a dia, em que especialistas, cientistas ou pesquisas sociais são utilizadas como um argumento de persuasão. Para falar sobre a situação da economia, um jornal ele consulta um economista. Para falar sobre uma decisão do Supremo, uma revista de circulação geral menciona, observa, leva em consideração o posicionamento de um jurista. Esses tipos de argumentos são argumentos de autoridade. E eles estão presentes muito no direito. Nós constantemente, por exemplo, fazemos referência à lei, necessidade de respeitar a lei no Estado de Direito, a necessidade de levar em consideração o que a Constituição estabelece, mesmo quando contrariar uma lei, as constantes utilizações de pareceres de especialistas, de teóricos no direito para sustentar determinadas posições, tudo isso são exemplos concretos de argumento de autoridade no âmbito jurídico. Um terceiro exemplo de argumento citado por Técio Sampaio é o argumento a contrário sensu. Nesse argumento, eu utilizo uma proposição que é aceita para chegar a uma conclusão contrária. Por exemplo, eu posso dizer que a lei prevê taxativamente os casos de incidência de um tributo. A contrário sensu, se a lei não prevê, então não é caso de incidência tributária. Outro exemplo, a lei penal prevê todos os elementos do tipo. Portanto, a contrário sensu, se a lei não prevê os elementos do tipo, é porque não existe ali uma tipificação. Então, o argumento a contrário sensu, ele utiliza o raciocínio inverso de uma proposição que eu adoto como ponto de partida. Além desses três argumentos que eu mencionei, Técio Sampaio analisa outros, mas de forma muito superficial. São todos argumentos que estão presentes no nosso dia a dia. São argumentos que privilegiam princípios para chegar a resolver casos concretos, são argumentos que levam em consideração posicionamentos jurisprudenciais para chegar a princípios mais gerais, são argumentos como aquele de que quem pode o mais, pode o menos. Todos esses são tipos de instrumentos, artifícios jurídicos que nós utilizamos normalmente no nosso cotidiano como juristas, muitas vezes de forma irrefletida, sem parar para pensar que por trás daquilo ali existe uma teoria da argumentação. Bom, pessoal, no restante desse capítulo, Técio Sampaio analisa outros temas, mas de forma muito superficial também,
Eu prefiro deixar a análise desses temas para um momento posterior na nossa disciplina, em que nós teremos a oportunidade de examiná-los com um pouco mais de profundidade. É o caso, por exemplo, das discussões sobre princípios jurídicos. Nós veremos o pensamento de Robert Alexy, que é um autor mencionado por Técio Sampaio, e também eu pretendo inserir de alguma forma a teoria do direito de Roland Work, que também traz a questão dos princípios e também é mencionado por Técio Sampaio no programa da nossa disciplina. Então seria basicamente isso. Eu espero que tenha ficado mais claro o pensamento de Técio Sampaio. Ele é um autor que exige um nível maior de reflexão, mas eu estou à disposição para tirar as dúvidas e na nossa reunião virtual vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas não só da parte que eu expus aqui nesse vídeo, como também daquelas partes em que eu desconsiderei. É isso, pessoal. Até mais.